Aqui a gente volta um pouquinho no entender o cérebro. Antes de começar as técnicas, eu vou pedir para você, vamos trabalhar um pouquinho como é que funciona o cérebro. A gente tem dois tipos de pensamento. A gente tem um pensamento focado, que é aquele pensamento que você direciona para uma solução de um problema, e o pensamento difuso, que é um pensamento mais criativo, um pensamento mais viajante, que você imagina, que você linka ideias. E como é que você utiliza isso no concurso? Bom, você precisa entender que no pensamento focado, toda a sua energia é direcionada para a resolução de um problema. Ou é quando você está jogando um xadrez, você utiliza o pensamento focado, quando você está resolvendo um problema de matemática, ou quando até na hora da prova, quando você está resolvendo uma questão, você está utilizando o pensamento focado. Por quê? Ele utiliza aquilo que você já tem conhecimento para resolver um problema. E já o aprendizado real, ele acontece no pensamento difuso. Por quê? No pensamento difuso, você viaja, você imagina, você sonha, você vê, você linka ideias, você faz atalhos mentais. E o pensamento difuso é engraçado, é aquele pensamento que você tem quando está sonhando, quando está divagando, até às vezes quando está vendo um filme e começa a viajar. E essa é a fase, o pensamento difuso. E, bom, na prática, como que você vai utilizar isso no estudo? Quando você estiver resolvendo uma questão, se preparando, fazendo um simulado, você vai utilizar todo esse pensamento focado, mas às vezes não é o momento de aprender. Mas no momento de aprender, você tem que entender que você só vai aprender com muita viagem mental. Então, quando você estiver aprendendo, não se preocupe com as viagens malucas que o seu cérebro fizer. Elas são importantes para o seu aprendizado. Muitas vezes, claro, não vai fugir do assunto, ficar pensando na viagem da Disney quando o assunto é direito constitucional, se não tiver relação. Mas se tiver relação, se imagine na viagem da Disney, daqui a pouco tem alguma coisa a ver. Então, entenda isso. Quanto mais maluco, quanto mais confuso, quanto mais divagador e quanto mais link criar, mais você vai memorizar. Isso é importante, ok? Então, pensamento focado na resolução de provas e exercícios, pensamento difuso no aprendizado, de forma geral.